As pessoas me perguntam muito, doutor, eu posso perder a minha casa por dívida? Eu tenho uma dívida de cartão de crédito, eu tenho uma dívida bancária, eu tenho uma dívida de água, eu tenho uma dívida de luz, eu tenho uma dívida de escola, eu tenho uma dívida de FIES, eu fui fiadora do FIES, eu tenho uma dívida da prestação da casa, eu posso perder a minha casa por dívida. Isso é muito importante, você dominar esse conhecimento nos dias de hoje. Eu vou mostrar para você a lei é muito simples e muito fácil de ler, é uma lei bem pequenininha, e eu vou mostrar para você na lei agora quais são as situações que podem levar à perda da sua casa, tá? Então, vou mudando aqui a câmera aqui para pegar a nossa tela e vou mostrar para vocês aqui na própria lei 8.009, tá certo? Então, vamos lá. Olha só, o imóvel residencial do próprio casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida, dívida civil, dívida comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza. Ou seja, a regra é que é impenhorável o seu imóvel, ele não responde pelas dívidas, tá? E olha só, esse parágrafo único ele vai mais além. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam as construções, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza, ou seja, as necessárias, as úteis, as voluptuárias, se você tem aí necessária, se você tem lá uma construção para o muro de arrimo, você não pode ser penhorado aquilo. Se você tem até uma piscina, amigo, não pode ser penhorado uma piscina. Piscina é uma benfeitoria voluptuária, não é isso? E veja só, todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional. Isso daqui é muito importante que você entenda, porque você, às vezes, trabalha na sua casa, não é verdade? Às vezes você é um profissional que trabalha na sua casa, você tem um forno para fazer um bolo, vender um pão, às vezes você tem um compressor, você tem uma pequena borracharia, você tem uma ferramenta. Isso, nada disso pode ser penhorado para o pagamento de dívida, tá certo? E os móveis também que guarnecem a casa desde que quitados. Assim, não pode pegar os móveis, amigo. Não pode chegar lá, pegar o seu sofá, a sua televisão, exceto se for um móvel de grande valor, tipo aquele sofá do Lula, que custou 50 mil reais, amigo, aí você pode pegar, porque é um sofá muito caro. Mas se for um sofá simples, amigo, às vezes já tem até um buraquinho, porque a gente sabe que a maioria das pessoas, elas são honestas e devem por falta de condição, tá? Então, veja lá. Aí a própria lei aqui exclui-se da impenhorabilidade, tá? Então, quebrando essa regra geral da impenhorabilidade. O que pode ser penhorado? Pelo título de crédito decorrente do financiamento ou da construção. Ou seja, amigo, se você tem um título de crédito, você fez uma fiança, se você fez lá, deu como garantia o imóvel para aquisição do próprio imóvel, ou então para construir o imóvel, você pode perder, é claro, senão ninguém pagava mais o imóvel, né? O cara ia lá, dava a casa como garantia para fazer um financiamento, depois não paga e não perde a casa. Não, ou seja, se você não paga a casa, você perde a casa, e hoje em dia você perde ela muito fácil, porque hoje em dia mudou, as garantias mudaram aí, e você pode perder a sua casa, inclusive sem processo judicial, tá? No caso desse, quando você não paga a sua casa. Então, pelo credor de pensão alimentícia, se você não paga a pensão alimentícia, você pode perder a sua casa. Isso é fundamental que você saiba, tá? Você pode perder a sua casa. Para a cobrança de impostos, quais são os impostos? Será que imposto de renda você perde a sua casa? Não, amigo, não. São impostos referentes àquela casa. Então, é o imposto predial, tá certo? É o IPTU, as taxas, taxa de lixo. Então, por aí vai. São impostos referentes à casa, tá certo? É referente também agora à hipoteca. Se você hipotecou a sua casa, ou seja, você deu ela como garantia real, tá? Você foi lá no banco, pegou um dinheiro emprestado e deu a casa como garantia. Então, nessa situação, você pode perder a sua casa também, tá? Então, ou então, quando você comprou a casa com direito de dinheiro de crime, tá? Você vai lá, rouba um banco e pega a casa, pega a grana e compra uma casa. Então seria muito fácil, né? O cara assaltava um banco, pegava, comprava uma casa e ninguém poderia penhorar ele.
Então, são esses 6 casos, amigo. Veja só, é muito simples de você entender, isso faz a diferença na sua vida quando você é cobrado. Porque os caras falam para você, eu vou tomar sua casa, a pessoa apavora, né? Então, veja só, pelo crédito decorrente do financiamento do imóvel, pensão alimentícia, cobrança de impostos do imóvel, tá? Execução de hipoteca e por ter sido adquirido com um produto de crime, tá? Ou então o pior de todos, eu deixei esse por último aqui, que esse aqui, amigo, é o pior de todos, por obrigação decorrente de fiança concedida no contrato de locação, amigo. Se você é fiador no contrato de locação, você pode perder a sua casa. Então, nunca seja fiador de ninguém. Eu sei que não é fácil falar isso, né? As pessoas, às vezes, precisam, às vezes, você não sabe para quem você pode dizer um não, mas é muito complicado isso, você ser fiador de alguém, né? Então, fiação de locação é uma bomba. Então, presta muita atenção nisso e vamos agora responder o pessoal da nossa live.